Fala, Áries, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma leitura para o mês de maio de vocês. Lembrando que é uma energia geral para o mês de maio, ok? As leituras vão acontecer de forma distinta aqui no canal e também num tempo diferente. Eu estava fazendo toda semana, agora a gente vai fazer quinzenalmente, certo? Vamos ver o que a gente tem então para Áries, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente Júpiter, mês de maio. Boa sorte para vocês, viu? Opa! Um arcano, por favor. Vou pedir apenas um arcano. Áries. Um arcano para Áries. O que Áries vai precisar aí ouvir? Mensagem principal para o mês de maio. Áries. 5 de espadas. Bom, este arcano é o arcano menor. Fala de uma energia de trapaça, tá? Eu não vou falar assim, Áries, que é diretamente referente a alguém. Calma que a gente vai desmembrar aqui ainda com o tarô. Mas o que eu tô percebendo aqui, primeiro, é de que no mês de maio você vai ter que ficar muito esperto. Muito esperto. Muito esperto, tá? Porque tem uma tendência de você falhar em alguns momentos e deixar com que alguns pensamentos, com que algumas energias, pessoas, enfim, tirem vantagem de você. Então é como se você tivesse que pensar em alguma estratégia antes de alguém ou de alguma situação espiritual, energia, não sei, te pegue primeiro. Essa carta do 5 de espadas é uma carta de tirar vantagem, mas a conotação a teu favor é no aspecto de que você precisa ficar mais esperto. Tem alguma situação aqui no qual alguém está tentando ou tentou, tá? Te passar a perna. E o que me parece é que é alguém que você já conhece. Ou se não for alguém, você não sabe quem é essa pessoa. É você que precisa mudar algum comportamento, não de passar a perna nas outras pessoas, não é isso. Não sei com quem eu tô lidando, com quem eu tô falando aqui, né? Mas não é isso. É no sentido do que você tá permitindo, não o que você tá permitindo, mas o que você vem desejando para si mesmo, as pessoas que você atrai, tá? As situações que você atrai. E que no final você está sempre na mesma posição do 5 de espadas, né? Ao mesmo tempo tendo que defender o que é seu e tendo que sair, não fugir, mas tendo que sair de situações que são sabotadoras de alguma maneira. Tá. Então, o que mais para Áries que nós temos? O diabo, energia de Capricórnio. Olha quem apareceu aqui. Um 7 de espadas e um 10 de espadas. E aqui caiu um pajem de ouros, tá? Sabe o que eu tô vendo aqui? Sabe aquela coisa assim, de que você tem que pensar no seu, de que você tem que montar as suas estratégias. Você tem que ser estrategista o suficiente para não perder alguma coisa. Exatamente isso aqui. Eu tô percebendo, Áries, que você tá lutando espiritualmente, emocionalmente. Eu sinto que é uma questão mais espiritual também, não só no dia a dia, não só na matéria, tá? Mas eu tô percebendo que você tá lutando até mesmo espiritualmente para manter uma situação, ou vai perceber isso em maio.
aquela corrida sem fim, aquela coisa de parece que tá correndo atrás do próprio rabo, a coisa não se desenrola, ou até se desenrola, mas é sempre de um jeito dificultoso. Então, existe algum pajem de ouro já na sua energia, né? Só que em maio você vai perceber que tá sendo, assim, bem difícil manter esse pajem de ouros, tá? E não significa que você está no caminho errado. Não é isso, tá? Significa que você precisa proteger a tua energia, precisa ser muito esperto aqui para que alguém ou algo não tire exatamente o que você sabe que é para você. Porque o pajem de ouros aqui eu tô vendo como realmente uma oportunidade muito boa para você, tá? Só que tendo esse diabo aqui, é como se essa energia fizesse você repensar se essa situação é para você ou não. Né? Então você se questiona, nossa, será que esse trabalho, será que essa pessoa, será que esse esforço que eu tô dando diante dessa situação vale a pena? Então acaba trazendo um certo medo. Pois é. Mas aqui, Áries, a sua obsessão positiva, né? Obsessão não, engraçado, né? Obsessão não tem um termo muito favorável, positivo, mas vocês vão entender. A obsessão, a persistência para se manter, para continuar nesse caminho é o que você vai ter que trabalhar bastante em maio, porque aqui realmente tem muita energia contra o que você está desenvolvendo a essa nova situação, tá? Só que essa energia contra é o que você está dando vazão, realmente. Você está permitindo com que algumas situações aí façam com que você desacredite dessa oportunidade. E necessariamente não é direto. É uma energia, pode ser uma energia indireta, pode ser através dos seus pensamentos, através das suas emoções, através das pessoas que você se conecta. Alguém te fala alguma coisa e você desanima. Ou você nem desanima, mas você acaba se distraindo para não focar nesse objetivo. Ou acabam chegando pensamentos aqui de perda. Ah, eu vou perder. Ai, não é para mim. Ai, é difícil. Ai, coloca um monte de coisa aqui. Mas você tem que prestar atenção em maio em quais pontos você está dando vazão para esse tipo de vibração aqui. Ah, eu vou na casa de um parente. Aí chego na casa do parente, eu falo do meu trabalho novo, a pessoa fala que, não, mas esse trabalho, nossa, mas isso não é pra você. Aí você pega isso pra você, na hora você não fala nada, mas você acaba pegando essa energia pra você e quando você vê, você tá ali procrastinando o seu profissional. Ou se é uma situação 100% nova pra você e tem alguém dando palpites aqui, cuidado com isso. Você que precisa passar por certas coisas. Independente se a pessoa passou, né? Aquela coisa assim, igual mãe, né? Ah, porque eu sei mais, você é mãe, mas eu sei mais porque eu tenho 3, 4 filhos. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A pessoa ela pode ter experiências de vida, mas as épocas, né? As fases da vida mudam. Então, assim, se a gente vai falando de uma pessoa que teve filho há 30 anos atrás, né? Certas coisas se mantêm, mas muitas delas se modificam. A gente está no século XXI. Então é como se você estivesse numa etapa nova em que a influência de outras energias não pode te abalar aqui. O que mais? Maio, que a gente tem energia de Capricórnio. O que mais? Maio. Então aqui a gente está falando de persistência em algum objetivo, tá? Pajem de pau só. Áries, a gente tá falando aqui o carro, o mago, o imperador, o mundo, o hierofante. Áries, a gente tá falando de que é alguma situação boa para você. É uma situação que é destino, que é predestinada. E tendo esses dois arcanos aqui, um pajem de paus e um pajem de ouros, me dá essa sensação de que é algo que é novo para você. Mas aqui pode estar acontecendo uma espécie de comparação ao entorno, né? Vocês comparando as pessoas que também acabam vivenciando a mesma experiência que você, como eu falei de ser mãe. Ah, eu sou mãe, mas a outra fulana é mãe.
Aí a outra mãe, pô, faz coisas melhores que eu. Ou a minha mãe diz que tem que ser assim, porque senão eu vou ser uma péssima mãe. Sabe, eu tô dando um exemplo. Não se compara. Aqui a gente tá falando de uma situação 100% nova. Você não pode comparar, você não pode se comparar, que nem deve se comparar. Então a comparação é o que pode dificultar. Eu não vou dizer que vai arruinar, mas dificulta esse processo aqui. A comparação vai dificultar todo esse processo. É como se você tivesse que ter coragem realmente para viver uma experiência 100% diferente. Pode ser que vocês estejam lidando com algum grupo familiar, trabalho, que não acredita ou que até acredita no que você faz, mas sempre tem que ter um dedinho ali se metendo. Só que aqui, o Áries, a questão não é nem, como é que eu vou dizer, não é nem o que você desenvolve, é a forma como você, a postura que você está tendo diante dessas situações. O que eu falei lá no início com o 5 de espadas? Que você vai ter que ser estrategista. Exatamente isso aqui. Se você ficar agindo como um pajem de ouros e um pajem de paus o tempo inteiro e não se impor, você vai ficar só rodeado dessa energia do diabo aqui. Você vai achar que você precisa dessas pessoas, dessa conexão, dessa situação, sei lá, desse trabalho, não sei o que é, para se manter. Para te direcionar. Ah, porque eu sou um pajem, então eu preciso de um direcionamento. Você precisa. Mas você tem que confiar em si mesmo e buscar direcionamento com quem é justo com você, não com quem está querendo te dar palpite para tentar resolver a tua vida. O que mais? Ás de ouros. Estamos falando aqui, Áries, de uma restituição. Vocês estão sendo restituídos. Vocês estão sendo restituídos em uma fase nova. É aquilo que você quer? É aquela família, aquele trabalho? Você vai ter, você está aqui, ó. Você já está construindo essa situação. Você já está com uma ideia plantada, ou você já iniciou esta situação. Só que a comparação do passado, ou a comparação das pessoas que vivem com você, ou do seu trabalho, ou dos... Você comparando a sua vida com quem está na internet, com quem está não sei o que, sei lá, qualquer coisa... Sabe, adapte da melhor maneira aí. É o que vai, repito, dificultar acessar de forma integral esse Ás de Pentáculos aqui. Ignorar. Você tem que ignorar em maio situações que sabotam, que fazem você se comparar com outras energias. Mais uma, por favor. Olha aí, 7 de copas. E aí, quando você vê, o que acontece? Quando você percebe aqui, você está encontrando outras formas de sair dessa energia do diabo. Pô, a pessoa falou que era de uma determinada forma, que era só assim que se criava uma criança. Vou manter aquele exemplo ainda. Só que, na verdade, não. Você busca uma outra forma de fazer uma situação. Você vê que a limitação, você podia estar limitado ou podia conviver com pessoas assim, também, de qualquer maneira, te travava aqui, te limitava. Então, esse 7 de copas, ele está espelhando com o diabo. Então, ou seja, você está realmente acreditando dentro de você que conviver com um grupo, ou que se manter com alguma mentalidade, ou se comparar, é a forma mais saudável para seguir uma certa tradição. O tradicionalismo aqui, ele não varia. Ele não vai variar. Ele é taxativo, ou seja, ele é único aqui. É assim, é assim. Não existe ponto, vírgula, reticências. Não existe vírgula e reticências. Não existe. Não existe nem vírgula aqui. Então você está lidando com um grupo, uma situação que é só ponto. E a exclamação, entendeu? Enquanto você tem as reticências aqui ao teu redor. Só que você que escolhe. A gente tem arcanos menores sem ser o diabo. O diabo é um arcano maior que fala o seguinte: essa é a realidade, é isso aqui que você vive. É esse aprisionamento que tá aí com você.
Só que você escolhe conviver dentro desse aprisionamento aqui de uma forma diferente. Vai ser difícil? Vai ser difícil, porque aqui a gente pode estar falando de envolvimento com família, a gente pode estar falando de pessoas queridas, a gente pode estar falando de um meio profissional competitivo, sim, muito competitivo, mas você consegue encontrar uma forma diferente de trabalhar, de lidar com essas situações aqui. Agora, não tem jeito, eu vou ter que me afastar. Renove, se renove aí, tá? Então, o que Áries não está vendo dessa situação? Além disso que eu falei, né? O que Áries não está vendo dessa situação? 3 de paus. Engraçado, né? Tem 2 situações aqui que a Áries está com dificuldade de enxergar. Ah, mas eu não estou. Calma que Maio não chegou ainda a 100% e você pode entender essa mensagem lá na frente. Mas 3 de paus aqui tá me dizendo, com esse diabo, tá embaixo do diabo, que alguns estão ainda na expectativa de alguém, de uma situação mudar e conseguir enxergar o seu valor, de conseguir enxergar que você é capaz de fazer uma situação independente sozinho. Você consegue se virar. Agora, se é você contra alguém, né, você pensando assim contra, a respeito, nem contra, a respeito de uma pessoa, dê uma oportunidade a essa situação. Dê oportunidade, nem dê uma, dê oportunidade que você vai surpreender. Agora, para outros aqui, o medo da mudança é o que está dificultando. Tem alguns aqui que estão com medo de mudar, de pensar diferente. Ah, não, se eu botar o pé fora da linha e, meu Deus, eu vou ficar doente, vou ficar mal, vai acontecer alguma coisa. Não, eu vou seguir isso aqui, porque é assim que eu aprendi, porque é assim. Ou porque com essa pessoa aqui tá tudo bem, né? É sobre isso mesmo. Ela vai que a gente muda um dia. Ah, essa empresa aqui é esse mesmo. Começa a pensar diferente. O que mais? Me dá mais uma. O que mais? Dá mais uma. Agora, pode ser referente ao seu passado. Você ainda pensando, se comparando com aquelas outras vivências lá, né? E levando isso pro teu dia a dia. Para a situação nova. Então, esquece essa energia do teu passado do 5 de espadas. O que mais? Mais uma. 6 de ouros. Olha aí. E tá embaixo do Pajem de Pentáculos. Confirmando aqui, o Áries, que o que você não tá enxergando é de que, primeiro, você pode receber ajuda ou vai receber ajuda de outras pessoas sem humilhação. Tem uma coisa de humilhação aqui. Tem uma coisa de você meio que implorando por ajuda para alguém que é tóxico, uma situação tóxica. E você acha que só existe essa pessoa, esse trabalho, essa situação que vai te ajudar. E aí que tá falando não. Se abre para outras oportunidades. Você vai ser ajudado e vai receber ajuda na mesma medida aqui. Tá? 10 de ouros, cavaleiro de copas, eu falei. 6 de espadas, 7 de espadas e um 10 de espadas. Pois é, alguns estão recebendo ajuda. Isso aqui pode envolver família, tá? Ou trabalho, aquela pessoa que te alimenta, né? Ó, te dou isso aqui um pouquinho, faço isso aqui por você. Nossa, isso aqui, só um pouquinho. Aí a pessoa te alimenta, assim, quando vê você tá nesse emaranhado. Agora, isso pode ser referente a um relacionamento amoroso também. A pessoa te dá um pouquinho, você acha que é bom. Se a pessoa te dá um pouquinho, você acha que é bom. Aí quando você vê, você tá perdendo mais energia, mais tempo e não tá focando no seu. Ah, porque a gente construiu um relacionamento bacana, porque a gente tem família, porque a gente tem filho, ou porque isso aqui envolve pai e mãe. Gente, não interessa aqui. Quem é que envolve essa situação? Sei que vai ter gente que vai falar, já experienciei isso, já vivi isso, mas aqui a gente tá falando de um padrão tóxico. Porque você pode ter se relacionado com pessoas ou já deixou algumas pessoas da família para trás, porém, você ainda mantém algum tipo de padrão nessa vibração aqui, nessa energia. Entendeu? Tô olhando a câmera aqui. Entendeu? Vamos ver, o que mais? Não, peraí, calma. Então, qual é o ponto positivo?
4 de paus. O ponto positivo, e tá embaixo do página de paus, é de que você tá no caminho certo. Você tá construindo o que você deseja. Por isso que eu tô falando aqui para vocês não se compararem ou não criarem comparações. Ou não deixarem com que pessoas se comparem a tua realidade com outras realidades, porque você tá construindo a tua aqui, da tua forma, da tua maneira. Existe algum impeditivo para Áries? Existe aqui algum impeditivo? Alguma coisa que esteja impedindo, externo, né? De forma externa, Áries de progredir, de evoluir dentro dessa situação? O eremita invertido. Esse eremita invertido está me dizendo o seguinte. É como se vocês estivessem protelando uma decisão, né? Isso aqui já está ocorrendo já tem um tempo. Você está com dificuldades de entender que o seu processo de autoconhecimento, dentro dessa situação específica, porque aqui a gente está falando de uma situação específica, tá? Específica aqui. Você compreender um todo dentro dessa situação específica é o que está dificultando você de sair. Então, assim, existe um impedimento externo? Não existe. O que existe aqui é um impedimento seu de aceitar as coisas como elas realmente estão acontecendo. Por mais que você fale assim, eu aceito que minha mãe é assim, que meu pai é assim, mas você não toma nenhuma atitude. É aquela coisa, eu não gosto disso, ficar romantizando, porque o meu marido é assim, ele é assim. Mas aí você vê a pessoa extremamente tóxica, a pessoa grita com os filhos, a pessoa trai, a pessoa, mas ele é assim, ele é assim. Não, ele não é assim. Quer dizer, ele pode até ser assim, mas é você que está deixando isso acontecer. Foi o que eu falei lá no início, estão dando vazão a alguma situação. Tá, então qual o conselho final para Áries? O Hierofante. O conselho final é compromisso. Só que esse compromisso aqui, eu vejo que é uma cobrança também, tá? Mas esse compromisso, Áries, é com você. É como se você estivesse sendo puxado aí, ó. A espiritualidade tá puxando tua orelha para que você tenha mais compromisso com a tua realidade. Mas eu tenho com os meus filhos, com a minha casa. Eu não tô falando disso. Você pode ter um excelente compromisso com as outras pessoas, mas você tá deixando você de lado. Entendeu? Você tá achando que o movimento do outro, que se comparar ao outro, que sei lá, o que é, referente ao outro aqui, que o outro é melhor, coloca o outro no pedestal, ou de que é uma relação que tem que ficar, que tem que viver porque é casado, porque você criou um cenário aqui pra você, que você acha que é bom, que tem que, sabe, você tem que viver isso aí. Não é bem assim, não se condiciona ao que um dia fez sentido. Não se condiciona ao que um dia fez sentido. E necessariamente não fez sentido para você, pode ter feito sentido só para outras pessoas, tá? Vamos ver aqui com o baralho cigano, então, o que a gente tem? Qual o baralho cigano? Aqui a gente tem energia de touro, virgem, capricórnio. Nossa, engraçado, né? Touro, virgem, capricórnio. Tá, o que mais, então, que a gente tem? Baralho cigano, por favor. A casa. Eu falei que tinha alguma coisa referente à casa, ao ambiente. A raposa. E Áries, você tem que ser muito esperto aqui, hein? Muito. O cavaleiro. O que a gente tá falando, então? A morte, os peixes. Tem alguém querendo te vender coisa aqui que não é pra vender. E quando eu falo vender, necessariamente não é compra e venda, não, tá? Não é isso, vocês entenderam. Tem gente querendo te vender uma ilusão, sabe? Tipo, eu sou assim, eu sou assado, ou eu sei o que é melhor pra você.
O que a gente tá falando? Ih, mas, ó, vou falar uma coisa aqui. O jardim. A gente tá falando de que existe uma questão de coletivo, tá? Uma coisa que envolve coletivo, mas que, ó, na tua frente é uma coisa, mas por trás é outra. Tá? Então você tem que ficar bem esperto aqui. Isso pode vir de casa, tá? Do ambiente familiar. Em maio, você vai ter que fazer esse corte. A espiritualidade está pedindo para que você faça um corte definitivo dessa situação. Mas comece esse corte aceitando a situação, a pessoa como ela é mesmo. A situação como ela é. Quando você começa a ver diferente, não tem só uma coisa assim, as máscaras vão cair. Até bom. Mas você já sabia quem são essas pessoas, do jeito que elas lidavam com a vida. Você já sabia, só que você não estava querendo enxergar isso. Tá? Vou tirar aqui com o oráculo das intenções. O que mais que a gente tem? Uma energia, por favor. Oráculo das intenções. Flexibilidade. Seja flexível com situações que não podem ser mudadas de imediato. Liberte sua mente e perceba as alternativas que o universo pode lhe apresentar. Foi aquilo que eu falei. Se tem alguma situação que ela não se modifica, ou ela realmente você vê que não vai ter resultado agora, ou que nunca vai ter resultado, principalmente se a gente vai falando de relações interpessoais, familiares, ou qualquer outra situação, é o momento de você se retirar. Perceber que existem outros caminhos que não são esses que você está vivendo ou que você acredita que tem mudança. Sensibilidade. Reconheça a natureza das suas emoções. Não se prenda a mágoas e ressentimentos. Liberte-se de situações que trazem instabilidade emocional. Assim como a água, procure novos caminhos para fluir a sua energia. Então, alguns aqui podem estar vivendo numa mágoa. Convivendo com alguém dentro de um relacionamento, dentro de algum trabalho, uma situação familiar. Sempre na mágoa. Na mágoa, achando que tem que viver isso. E aqui tá falando que não, tá? Em maio, você vai ser impulsionado a continuar alguma coisa sua, um projeto, uma vida, um estilo de vida que você quer viver, mas necessariamente não é com alguém, se for romance, depende de cada situação, ou nesse ambiente familiar, profissional, enfim. Com essas amizades também pode ser. Certo, Áries? É isso que eu tenho pra vocês. E em breve tem mais vídeos aqui no canal, ó. Beijo.